Vergonha do Flamengo e não foi dentro de campo. E o recado de Brizola para a nossa sociedade atual. Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento no Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que eu estiver saindo um vídeo novo, você está acompanhando o nosso debate e debatendo aqui conosco. Vamos lá ao tema de hoje. O Flamengo é um time que está organizado financeiramente, mesmo com os problemas da pandemia, né, em 2020, ele tem uma robustez financeira muito grande. Em 2019, ele investiu praticamente 200 milhões no time e outros tantos milhões em 2020. Veja entre contratos e empréstimos, por exemplo, a chegada do atacante Pedro, o Michael, Pedro Rocha, um elenco bastante robusto que disputa título aí praticamente em todas as competições. Tudo isso aconteceu a partir da presidência de Bandeira de Melo. Ele organizou o time financeiramente. Ele deu essa robustez como? Empregando metas, objetivos, dando uma tecnicidade nas ações, no gerenciamento do clube. Trouxe profissionais e não amadores que normalmente estavam nos cargos do gerenciamento do futebol. Tá aí tudo bem, nenhum problema. Nessa semana, o Flamengo entrou na justiça para baixar a ajuda de custo que ele dava às famílias que perderam seus filhos lá no Ninho do Urubu, lembrando, naquele incêndio, crianças morreram, né, jovens, e baixou de 10 mil para 5 mil reais. Então, eles conseguiram a partir da seguinte premissa, que os garotos ganhavam cerca de R$300 e que R$5.000 já é muito acima do que eles mantinham de vínculo com o clube e mantinham, certamente, dava alguma ajuda de custo às famílias. Então, 5 mil está de muito bom tamanho. Só que os dirigentes do Flamengo esqueceram que aquelas crianças perderam a vida. Qual é o custo da vida? Esse não é um problema só do Flamengo, isso é um problema muito, mas muito mais antigo que o Flamengo e, obviamente, chegou a ele nessa parte gerencial, quer dizer, aquele apreço aos números, a questão quantitativa, a apologia, esse tipo de gerenciamento que vem desde a década de 80 com a ideia do neoliberalismo. As pessoas definem metas de eficiência, alcance. O problema em si não é você alcançar determinadas metas, mas o problema é você só olhar por números, tratar as pessoas como descartáveis. E o problema é que as pessoas descartáveis sempre são estratos mais vulneráveis. Lembrando, essa garotada que joga na base dos times brasileiros, não só do Flamengo, são pessoas de origem humilde. Aí perdem a vida e R$5.000 e R$10.000 não vai fazer a mínima diferença para o Flamengo, que paga salários de mais de 1 milhão para determinados jogadores. Mas é transformador para a vida daquelas pessoas, daquelas famílias se reestruturarem. Entre 5 e 10 mil, existe uma grande diferença para um orçamento familiar. Você de classe média aí que ganha 5, 10 mil, você deve saber bem a diferença se você tirar esse valor aí do seu orçamento. Então a gente poderia dar uma outra perspectiva de vida e pagar por uma coisa que é impagável, que é a vida. Acompanhe esse vídeo de Leonel Brizola debatendo com, então, na época não era o presidente Fernando Henrique, sobre a questão dos gastos em educação, para a gente fazer essa seguinte comparação. Até onde a gente pode levar os números, somente estritamente os números, com um modelo gerencial. Então, acompanhe aí. Governador Brizola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões dos CIEPs, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo, e que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de excelência. É verdade isso? Creio que as suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras, sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários,
que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Eu fico satisfeito de que o senhor Fernando Henrique tenha pelo menos guardado esses nomes. Já é alguma coisa. Cara é a ignorância. E isso foi um aforismo, uma crítica do Leonel Brizola, em palavras muito simples, à lógica neoliberal. De você sempre, ao realizar um exame quantitativo, né, através estritamente dos números, e sempre mostrar uma maneira enviesada. Porque o neoliberalismo, além de ser um fenômeno econômico, ele é um fenômeno de uma ideologia das classes conservadoras, que querem se manter no poder. Aí sempre quando o gasto é excessivo com as pessoas mais vulneráveis, aí não se pode gastar muito, aquelas pessoas se tornam descartáveis. É isso que o Brizola está falando. Olha, eu construí o CIEP, que é um modelo de excelência em educação que vai atender as pessoas mais pobres, aí vocês criticam a partir do momento que atende as pessoas mais pobres. É essa a grande questão que o Brizola está chamando a atenção. Por exemplo, eu lembro de uma defesa de doutorado que o Fernando Brodel estava... ele comentando essa defesa, né, em um livro dele, e que era de história econômica. Aí o cara na apresentação mostrava números aqui, números ali, etc. Aí o Brodel, né, em determinada hora, provavelmente na hora das intervenções das pessoas da banca, falou o seguinte: eu vejo muitos números, mas onde estão as castanholas? As castanholas que ele está falando são as pessoas de carne e osso. Onde que estão aquelas pessoas que expressam os números? Porque quando a gente trata de modelos para fazer uma análise da realidade, está tratando de vida de pessoas. Existe uma questão qualitativa ali, não pode ser desprezada. E é esse o ponto que está se tratando. Até quando os modelos gerenciais que nós temos em educação, ou agora na área privada, como, por exemplo, o Clube Flamengo, ou qualquer outra parte, eles vão ser mais importantes que os aspectos transformadores das vidas das pessoas. Não estou aqui negando a importância de você fazer um modelo gerencial que leve em conta um levantamento numérico, quantitativo. Isso é importante, mas existe uma parcela da realidade que a gente tem que olhar para um exame qualitativo. Até onde as políticas públicas elas podem ser transformadoras para as pessoas, e mesmo pagando um enorme preço, sendo caro, a gente pode continuar colocando isso que vai ser importante em um conjunto, uma questão pública. Pensemos, será que há quase 30 anos atrás, não, há 30 anos atrás exatamente, né, com os CIEPs, será que se eles tivessem vingado, não tivessem sofrido duras críticas da mídia e da classe média alta, será que a educação do Rio de Janeiro poderia ser outra? Poderíamos estar em outro nível educacional das pessoas, a realidade do estado do Rio de Janeiro poderia ser outra, ou quiçá poderíamos falar do Brasil, porque seria um modelo que poderia ter se expandido para outros estados nacionalmente. Veja as discussões de hoje, todas giram em torno da escola integral. Mas que tipo de escola integral? Se você concorda, comente aqui embaixo, dê o seu like. Se você discorda, comente aqui embaixo também. Até a próxima!